Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 10 de junho de 2021, são 22 horas e 54 minutos. Lição 3 da classe de adolescente do terceiro trimestre de 2021. Usando a sutileza a favor do meu povo. O refletindo de hoje desta lição, todas as respostas são pessoais, elas são livres. Destaque: então a irmã da criança perguntou à princesa: quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar e criar esta criança para a senhora? Êxodo capítulo 2, versículo 7. Relacione as colunas. Relaciona assim, de cima para baixo. E, A, B, C e D. Complete. Miriam usou sua sutileza a favor de seu povo. Atividade. Por quanto tempo a mãe de Moisés conseguiu escondê-lo? Por 3 meses. O que significa o nome Moisés, segundo o texto bíblico? Porque das águas o tenho tirado. Todos nós sabemos a importância histórica e espiritual que Moisés tem para Israel. Embora tenha sido um grande líder, o libertador do povo de Deus não estaria vivo se não fosse a atitude sábia de sua irmã Miriam. Ela foi usada por Deus para salvar seu irmão de ser morto ainda bebê. Veremos nesta lição como Deus usou a sua sutileza a favor do seu povo. Então veja que isso de uma forma sutil, de uma forma, digamos, imperceptível. Parece que algo sutil é quando se faz algo que as pessoas não percebem, né? Não fica uma coisa assim, não fica grotesco, né? Fica muito sutil. Então fica de uma forma delicada. Então vemos aqui que o Moisés, que foi o grande legislador de Israel, foi salvo por sua irmã Miriam. É bem verdade que aqui é um contexto mais direto, Moisés ainda era bebê, mas se nós trazermos para os nossos dias, quantas vezes temos visto pessoas, né, irmãos e irmãs, tanto de forma sanguínea, né, como também de forma espiritual, irmãos salvando outros irmãos, né, às vezes numa situação difícil, até mesmo de morte, aparece um irmão ou uma irmã, que é o caso aqui de Moisés, que foi salvo por uma irmã e não por um irmão, né, foi salvo por sua irmã. E quantas das vezes não acontecem essas coisas hoje? E muito possivelmente, se você ainda não salvou alguém, talvez com uma palavra ou com alguma atitude sua, certamente acontecerá de você salvar alguém, né? Um irmão, uma pessoa próxima, e isso para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E certamente de forma sutil também. É interessante que quando essas coisas acontecerem, você também não toque trombeta, ou seja, você não fique falando aos 4 ventos que você fez, porque tais coisas, quando nós fazemos algo bom para alguém, é importante que nós não venhamos falar nada, né? Lançado no rio. Deus havia feito uma promessa a Abraão de que sua semente se multiplicaria sobre a terra. O Senhor cumpre todas as promessas que faz a seus servos. Faraó estava sendo usado pelo inimigo para destruir o povo de Israel, mas Deus sempre usa seus meios a fim de livrar o seu povo. Deus, quando ele cumpre quando Deus faz uma promessa, geralmente existem 2 formas de Deus prometer. Deus promete de uma forma condicional ou de uma forma incondicional. O que é isso na prática? Quando Deus faz uma promessa condicional, ou seja, ele só vai cumprir essa promessa com uma condição, ou seja, Deus só vai cumprir quando alguém obedecer a ele, uma ordem direta. Então veja que se atentares para o que eu digo, se obedecer a minha palavra, então veja que aqui há uma condição, Deus colocou uma condição. Quando Deus não põe uma condição, aí independente das circunstâncias, Deus vai cumprir. Então veja que Deus fez uma promessa a Abraão e ele cumpriu e continua cumprindo a promessa, né? Que ele foi pai de uma grande nação e essa nação não para de crescer. Então veja que a ideia da fidelidade do homem a Deus sempre trará consequências benéficas, boas, né? Então veja que muitas das vezes o inimigo usa alguém, ou
Claro, né? Sempre haverá alguém que vai dar ocasião ao adversário para destruir o povo de Deus, para usar contra artimanhas para acabar com a igreja de Cristo, para acabar com um cristão em específico. Mas o Senhor sempre levantará pessoas para usar contra esse adversário, contra essa pessoa. E Deus vai usar de uma forma para que de uma vez por todas, todo o plano do adversário seja aniquilado. Vou ficar vigiando. Naqueles dias, uma mulher hebreia por nome de Joquebede tornou a engravidar de Arão, da tribo de Levi, e lhe nasceu um menino. Sua mãe, vendo que o bebê era bonito e sadio, o escondeu por 3 meses. Quando não o podiam mais esconder, Joquebede preparou uma pequena arca, ou cesto, vedou-a para que não entrasse na água, ou melhor, para que não entrasse água, e a colocou para ser levado pelas águas do rio. A Bíblia diz que a irmã do menino ficou de longe observando para ver o que acontecera. A irmã aqui apresentada é a personagem principal da nossa lição. É interessante, depois eu deixo aqui nos comentários na descrição a referência exata que agora me fugiu. Mas há algumas pessoas que acreditam que quando o cesto foi colocado no rio com Moisés, algumas pessoas dizem que o cesto desceu ao rio, né? Desceu. Outras pessoas têm até tanta fé que dizem que na verdade o cesto não desceu, o cesto subiu contra a correnteza. Mas verdade é, eu vou deixar aqui na descrição, que na verdade o cesto foi deixado e retirado do mesmo lugar. O cesto não saiu do lugar. Então veja que quantas das vezes nós precisamos ficar vigiando as nossas situações, as situações da nossa vida que nós sempre iremos ter que vigiar. E por que a vigilância é importante? Porque tudo na nossa vida cristã, ela parte do princípio da vigilância. Nós precisamos estar atento para todas as coisas. Nós precisamos estar vigiando no nosso proceder, no nosso caminhar. Precisamos estar atento às coisas que acontecem ao nosso derredor, para que assim nós saibamos fazer, né, tomar uma decisão assertiva, né? Ter certeza do que está fazendo. Por exemplo, no exército, existe sempre aquele sentinela, né? O vigia, ele fica lá da torre observando, ele não pode dormir. Ele está vigiando todo o exército, né? No caso ali todo o quartel, né? Onde ele está. Então tudo que acontecer ali é responsabilidade daquele sentinela, por isso ele não pode dormir. Assim também somos nós. Nós também temos que vigiar, ficar sempre vigiando, nós não podemos titubear. Veja, por exemplo, as virgens loucas, todas elas dormiram, mas estavam vigiando, as prudentes, né, estavam vigiando, como diz lá Mateus capítulo 25, né? Você vê toda ali a história, você vai ver que no versículo 5 todas elas dormiram, mas quando veio avisando, aí vem o noivo, aquelas que estavam ali estavam preparadas, ou seja, elas estavam vigiando a hora, elas estavam preparadas para a chegada do noivo. E assim também somos nós. Nós precisamos continuar vivendo em vigilância. Ainda mais com criança, né? Criança, então, quem tem criança em casa sabe o quanto que essas crianças, só Jesus, né? Soltou um pouquinho, já faz arte, né? A filha de Faraó. Na mesma hora, a pequena Miriam se apresentou à filha de Faraó e perguntou se queria que chamasse uma das hebreias para criar o menino, e a princesa ordenou que sim. Neste momento, Miriam foi estrategista, visto que a princesa queria o menino para si. Sendo ainda um bebê, a criança necessitava de cuidados. Foi aí então que Miriam chamou a própria mãe do menino para criá-lo. Olha a sutileza do Senhor. Veja que a mãe agora vai cuidar do seu filho. Olha como as coisas andam funcionando de acordo com a vontade do Senhor. Olha qual é a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós não compreendemos a vontade de Deus. Por quê? Porque, como diz a Bíblia, né, em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, que as coisas
cobertas são para nós, os homens, né? São para a raça humana, as coisas encobertas para o Senhor. Então veja que essa menina, a Miriam, ela foi uma pessoa usada por Deus. E quantas das vezes vemos nas igrejas as adolescentes, principalmente as adolescentes, são muito ativas na casa do Senhor. Estão sempre prontas para fazer, muitas das vezes até aparentemente parece ser pequenas coisas, mas na verdade são grandes coisas, que quando se faz, qualquer coisa que se faz, tanto na obra do Senhor, quanto na nossa vida cotidiana, você vai ver que são as pequenas coisas que demandam tempo, que muitas das vezes atrapalham. Por exemplo, se você vai para uma festa de casamento ou de aniversário de 15 anos, principalmente você menina, está andando com seu sapatinho, aparece uma pedrinha dentro do seu sapato. Olha que você, enquanto não tirar aquela pedrinha do sapato, você não sossega, porque é uma coisa pequena, mas que faz diferença. E assim como uma pedrinha no sapato, também são as pequenas coisas que muitas das vezes as adolescentes fazem na casa do Senhor. Muitas pessoas não dão o devido valor, é verdade, mas sim, existe um grande valor nas pequenas coisas, porque justamente são nas pequenas coisas que o Senhor faz grandes coisas, como a Bíblia diz, que Deus usa as pequenas coisas, né, as coisas fracas, né, numa forma direta aqui de dizer, para confundir as fortes. Então veja que o Senhor ele usa de todas as formas, independente que às vezes alguém possa achar que algo é pequeno, mas até nas pequenas coisas o Senhor se faz grande. Cuidaremos do menino. Quando o Senhor tem um projeto a realizar com o seu povo, Ele prepara tudo. O Senhor livrou aquela criança de ser morta no parto, uma vez que sua mãe o escondeu por 3 meses. Depois o livrou dos perigos do rio e cuidou para que a filha de Faraó o tomasse como seu próprio filho, e ainda permitiu que Moisés fosse criado por Joquebede, sua própria mãe. Aí a princesa lhe disse: leva este menino e o crie para mim, que eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Então veja aqui o cuidado do Senhor com este menino, que mais tarde viria a ser o legislador de Israel, o homem que tirou o povo de Deus do Egito, que levou, é verdade que não entrou na terra prometida, mas ele avistou, mas o Senhor, através dele, fez com que o povo saísse daquela vida de escravidão. E isso tudo porque Miriam era temente a Deus. Quantas pessoas hoje fazem as coisas para a glória do Senhor justamente por temer ao Senhor, porque teme a Deus, né? Teme a sua autoridade, teme ao seu poder, sabe do seu amor também. Então, temer não é necessariamente ter medo. Temer é mais uma ideia de respeito, respeitar. Por quê? Porque reconhece que ele tem toda a autoridade. Então, ela era, além dela ser temente a Deus, também ela é obediente ao Senhor. E quantas as adolescentes hoje estão na casa do Senhor e são obedientes a Deus? Então, sabe que futuramente essas pequenas meninas que hoje são meninas vão se tornar grandes mulheres na casa do Senhor, irão tornar-se grandes missionárias, pessoas bem evoluídas na obra missionária, na causa do Senhor. Para a casa do Senhor vai servir a Deus com toda a sua sinceridade, justamente porque teme ao Senhor, é obediente a Ele, serve ao Senhor de todo o coração, louva ao Senhor, tanto faz na igreja, né, no templo, ou dentro de casa, está sempre adorando e bendizendo ao nome santo do Senhor. Conclusão: a mãe de Miriam deve ter ficado muito orgulhosa, visto que sua filha salvou Moisés da morte e ainda conseguiu que o menino fosse criado pela sua família. Miriam, usada por Deus, cuidou e salvou a vida do maior líder de Israel, que Israel iria... Miriam, usada por Deus, cuidou e salvou a vida do maior líder que Israel viria a ter. A sutileza dessa jovem nos prova que Deus usa seus filhos a qualquer tempo, independentemente de conhecimento ou idade. Ele usa a todos quanto desejam ser usados. Veja que há uma questão para nós, deve estar lá no livro de primeiro Reis,
não, é 2 Reis, capítulo 5, versículo 3, diz assim: disse esta sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja que aqui, na cura de Naamã, Deus também usou uma adolescente. Interessante que a Bíblia não menciona o seu nome, mas sabemos que era uma adolescente, uma menina jovem, que Deus usou para falar com a senhora. Então veja que aqui o Senhor sempre usa alguém que está disposto, independente da sua idade. Veja, por exemplo, o caso de Ageu, que foi profeta provavelmente aos 90 anos de idade. Então, tanto Ageu aos 90 anos, quanto Miriam, ou mesmo essa jovem da cura de Naamã, que a Bíblia não relata seu nome, veja que o Senhor não tem, não olha para a idade da pessoa. Davi, por exemplo, 17 anos, derrubou um homem de guerra, no caso Golias, né, com quase 3 metros de altura. Então veja que o Senhor, ele usa da forma que ele quer, para o propósito que ele bem entender. Ele só precisa de alguém que esteja disposto, um coração voluntário, um adorador em espírito e em verdade. Então quando alguém, um adolescente, qualquer pessoa, uma criança, um adulto, uma pessoa idosa, independente de quem seja, o Senhor usa da mesma maneira, desde que esteja disposto a ser usado por Deus e dê lugar ao Espírito Santo do Senhor. O Senhor certamente usará para o seu propósito, como diz a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra de Deus não volta vazia sem cumprir o que lhe apraz, antes prosperará naquilo que ela foi enviada. Então veja que quando alguém profere a palavra do Senhor, ela não volta vazia, o Senhor vai fazer cumprir o que lhe apraz. Muitas das vezes é verdade que nós não vemos o resultado, nós não observamos, porque possivelmente pode ser futuramente, ou alguém vai falar para outro alguém e nunca mais o verá. Então, verdade é que a palavra de Deus não volta vazia. Então, continue falando da palavra do Senhor, continue pregando a palavra do Senhor em todo o tempo, em todos os lugares, a tempo e em fora de tempo. Então veja que desde que você esteja disposto ou disposta a fazer a vontade do Senhor, ao ir de Jesus e falar da sua palavra, o Senhor sempre vai sempre honrar a palavra dele, e certamente ele vai honrar a sua fé. Assim como a fé honra a Deus, Deus honra a fé. Então que certamente o justo viverá pela fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então que nós venhamos a cada dia mais continuar pregando a poderosa, fiel palavra do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!